Olá, boa tarde. Essa é a segunda edição do CNN Mercado, que começa hoje falando do Ibovespa, que opera em queda de 0,4% aos 108 mil pontos. O dólar sobe 1,5% e é negociado a R$ 5,11. As ações da Petrobras pressionam o índice para baixo na esteira da queda do preço do petróleo no exterior. O Brent cai quase 1% e é negociado a $72,91 o barril. Entre as altas, destaque para a BRF, que sobe quase 9%, após a saudita Salik e a Marfrig se comprometerem a investir até 4,5 bilhões de reais na empresa, com eventual aumento de capital via emissão de ações. Os papéis da Marfrig também sobem, como a gente vê na tela ao lado. A taxa de desemprego no Brasil foi de 8,5% no trimestre móvel encerrado em abril. É a menor taxa para o período desde 2015. A população desocupada somou 9,1 milhões de pessoas contra 9 milhões no trimestre anterior. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. A tela ao lado traz a evolução trimestral do índice de desocupação no país. Como a gente pode ver na comparação com o trimestre de fevereiro a abril do ano passado, quando a taxa ficou em 10,5%, a queda no desemprego foi de 2 pontos percentuais. A partir de amanhã, o ICMS da gasolina terá valor unificado em todo o país. A nova alíquota será de R$ 1,22 por litro. Esse ajuste deve elevar o preço do combustível em 23 estados e no Distrito Federal. Segundo o levantamento da consultoria Légio, o preço sobe 5% ou mais, ao menos em 9 estados. Apenas 3 devem registrar recuo da cifra após a implementação da mudança. Antes, as alíquotas do ICMS eram proporcionais ao valor e definidas por cada estado, variando geralmente entre 17% e 18%. Agora a gente fala dos mercados internacionais. As bolsas de Nova York operam em queda, na expectativa pelo acordo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. Investidores seguem de olho nas discussões para elevar o teto da dívida no país. A medida avançou para o plenário da Câmara dos Deputados para votação hoje à noite. O Comitê de Regras da Câmara votou por 7-6 para aprovar as regras que permitem o debate em plenário. Depois de passar pela Câmara, o projeto de lei segue para o Senado. A aprovação no Congresso precisa acontecer antes de 5 de junho, quando o Departamento do Tesouro pode ficar sem dinheiro para pagar dívidas, pela primeira vez na história dos Estados Unidos. Para o economista André Diniz, o projeto deve ser aprovado na votação de hoje à noite, sem dificuldade. Vamos ouvir. Não deve ser um grande problema a aprovação desse pacote, apesar das oposições ali dos dois lados do espectro mais extremos, tanto o lado democrata quanto o lado republicano, mas a tendência é que o Partido Republicano entregue em torno de 150 votos e o Partido Democrata em torno de 100 votos e que isso seja aprovado com alguma maioria. Em termos do formato final do pacote, é um formato bastante benigno, dá para ser lido como uma vitória do governo, também dá para ser lido como algum tipo de vitória do Partido Republicano, que conseguiu colocar algum teto para a taxa de crescimento dos gastos públicos nos próximos 2 anos, mas em termos de atividade econômica deve mudar muito pouco. Foi até uma surpresa positiva para o mercado, no sentido de que a contração fiscal esperada veio até menor. E outro ponto importante é que nesse ambiente de resolução do ruído político com uma contração fiscal que vai ser menor que o esperado, seria mais um elemento para colocar na conta do Fed, na dificuldade dele de decidir se encerra ou não o ciclo de aumento de juros para a economia, para conter a inflação que segue ainda muito elevada. Essa edição do CNN Mercado vai ficando por aqui, mas às 2h55 da tarde, o Fernando Nakagawa volta com todas as atualizações de hoje. Fique agora com um grande debate. Boa tarde.